Pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Nessa noite assim que é tão gratificante para nós, né? A gente está assim, ansioso para ouvir o Gustavo. O Gustavo já está conosco aqui desde cedo. E para nós iniciar, eu queria pedir para que a doutora Eliamar fizesse a prece para nós. É você. Pode vir. Para nós já começar, né? Com as músicas, pedir para a doutora fazer para nós a prece. Boa noite a todos. Eu acabei de chegar, vou respirar e sentir a energia desse ambiente, de todos vocês. Nós temos certeza que os seus pensamentos, junto aos nossos, estão na mesma vibração de paz, de amor, de encontro entre amigos. Eu acho que o Gustavo está aqui à minha esquerda. Tudo bem, Gustavo? Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos imaginar, sentir e perceber nosso Mestre querido, Jesus, entrando por esse bairro Nossa Senhora da Saúde, bairro que sabemos das suas dificuldades em todos os aspectos, dificuldades essas que estão em todos os locais, mas hoje em especial nesse bairro, onde essa Casa Espírita Jerônimo Mendonça, dirigida por esses irmãos tão bondosos, que tiveram a feliz escolha de estar aqui com essa casa de Jesus, com essa casa de oração. E o Mestre vem passando pelo viaduto, entrando em direção a esse bairro, passando pelas avenidas que passamos abaixo e entrando nesta casa, abençoando e abraçando e protegendo a todos nós. Vamos sentir a sua presença, olhar para Ele e dizer: Mestre querido, nossa eterna gratidão por tudo que tem nos ensinado. Mas por amor a Deus, Senhor, nos ajude, nos fortaleça para colocarmos em prática o Teu Evangelho. Querido Jesus, nós agradecemos a presença do nosso irmão Gustavo Musa e de todos os irmãos que nos acolhem nesta casa. Que a fala dele possa se espargir em todo esse bairro, em toda a nossa cidade, em todo o planeta, através de vibrações benditas, através do Senhor, Mestre. E que assim seja. Muito obrigada, doutora Eliamar, Gustavo. Vamos começar? Podemos? Hoje eu vou falar com você que saiu da tua casa e veio até aqui, a esta casa de oração, e trouxe a tua fé com você. Você que todo dia, quando levanta e vai enfrentar as dificuldades da vida, você que não perdeu a fé. Você que sabe que apesar dos problemas que a vida nos apresenta, você que tem a convicção de que Jesus está ao teu lado. Você que sabe que seja o que for que estiver acontecendo, vai passar. Vai passar, viu? Vai
passar. Mas também quero falar com você que saiu da tua casa. E há quanto tempo você tem saído da tua casa e já não leva mais a tua fé com você? Você que vê os problemas se avolumando, é problema, e você já não sabe mais se no final vai dar tudo certo. É tanto problema que você acha que não vai passar. Você tem a sensação de que a vida é resolver problema, porque, olha, Gustavo, já faz tanto tempo que eu estou passando por isso, que eu tenho a sensação que eu tenho que me acostumar com os problemas, porque passar não vai. Então abre seu coração nessa noite, porque nós vamos conversar aqui agora. Eu garanto a vocês que eu não vou falar nada que vocês não sabem. Eu saí lá de São José do Rio Preto para vir até aqui, para falar o óbvio, para falar o que vocês já sabem, porque o óbvio também precisa ser dito, no meio de tanta informação que o Espiritismo nos traz. Hoje eu só vou falar o óbvio. Vocês estão me vendo aqui dedilhar o meu violão e deve estar imaginando que vai ter música, ele vai cantar, mas não canta. Mas antes da gente começar, deixa eu ser muito sincero com vocês e dizer para vocês com toda a minha franqueza que eu não sou cantor, tudo bem? Está combinado isso? Viu, Mateus? Eu não tenho a mínima pretensão de me apresentar como cantor, não vim aqui para isso. A minha proposta é trazer a música, para que a música faça parte do ambiente espírita também, né? É importante a música. Então, como eu não sou cantor, mas estou aqui humildemente com o meu violão, eu preciso que vocês cantem para mim. Ótimo. Vocês topam cantar para mim? Sim ou não? Ah, agora acho que vocês vão cantar mesmo. Tá bom? Então não me deixem sozinho. Cantem comigo e abra o seu coração para a mensagem que a gente vai trazer essa noite. E que a luz possa se fazer presente nesse momento e a gente sinta a espiritualidade chegando. Pode subir um pouquinho. Quem souber me ajuda, vai passar lá a letra. Essa vocês conhecem. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Vai forte. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Vamos tocar a Maria. Ó Mãe Santíssima, onde quer que esteja, Mãe aí do alto, envia a sua luz para abrir os nossos corações e as nossas consciências nessa noite, Mãezinha. Quanta luz, Quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. é a última vez, aproveita. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Para acabar. Quanta luz descendo sobre nós,
palmas para vocês. O propósito da encarnação é a felicidade. Deus não criou espírito nenhum para vir ao mundo ser triste. Eu começo todas as minhas palestras com essa frase. Seja aonde eu estiver, em qualquer cidade do Brasil, e Deus tem me dado a honra, eu diria que a responsabilidade de falar pelo Brasil todo. Um dia eu estou no Rio Grande do Norte, outro dia eu estou no Rio Grande do Sul, outro dia estou em Tumbiara. Eu começo sempre com essa frase, seja qual tema for. Eu vou repetir a frase para vocês. O propósito da encarnação é a felicidade. Deus não criou espírito nenhum para vir ao mundo ser triste. Eu gosto de começar com essa frase, porque ela me abre um leque para eu falar de um monte de coisas que eu quiser. Especificamente duas que nós vamos tratar aqui hoje à noite. A primeira delas é que nós, do movimento espírita, nós que já estudamos há algum tempo, ou até mesmo aqueles colegas que estão chegando ao Espiritismo agora, porque querem conhecer o Espiritismo, ainda temos, alguns de nós, a equivocada impressão de que o Espiritismo fala de dor, de que o Espiritismo fala de sofrimento, que a gente veio aqui para pagar a conta do passado, para poder evoluir. E não é isso. Nunca foi. Esse é um pensamento equivocado que nós carregamos. Ah, Gustavo, mas nós somos reencarnacionistas. É verdade, somos. Ah, Gustavo, mas a gente acredita na lei de ação e reação. É verdade, acreditamos. Ah, Gustavo, mas a gente sabe que os equívocos que nós cometemos no passado se refletem na encarnação atual para que a gente possa avançar e corrigir os nossos erros. É verdade. Tudo isso é verdade. Só não é aceitável, racional, achar que a gente veio aqui para sofrer, para evoluir. Porque não é. Não é sofrendo que eu evoluo. É amando que eu evoluo. Não é o sofrimento que me faz avançar. É amar que me faz avançar. Se a gente não entender esse propósito, a gente mudou todo o contexto do Espiritismo. Pode sofrer à vontade, colega. Está com problema, está com uma situação difícil, está sofrendo, eu acredito que sim. Vai sofrer enquanto não aprender, que não é para sofrer, apenas é para amar, que não é o sofrimento que vai te livrar da dor que você sente, ou do passado equivocado que todos nós temos, é o amor. E aí muda tudo, porque o Espiritismo não fala de sofrimento, ele fala de amor. O Espiritismo nos traz a ideia de que a gente veio aqui não é para sofrer, a gente veio aqui para amar. Pronto, mudou tudo. E é interessante começar com essa frase, com esse conceito que a gente tem que propagar por aí, para que as pessoas parem de achar que o Espiritismo vai vir aqui pagar a conta do passado. Eu não gosto dessa expressão eu acho pesadíssima. Mas uso porque ela é didática. Vim aqui pagar a conta do passado. Viemos mesmo, mas conta do passado, para encerrar essa primeira parte, não se paga com dor. Conta do passado se paga com amor. Aí a conta está paga. E é legal começar com essa frase, porque é muito comum. Eu nem acabei de começar, eu estou na primeira frase, e eu já vejo um monte de cabecinha discordando de mim. Mas eu nem comecei, eu disse uma frase. O pessoal já fica assim, não concordo, não pode ser. E eu imagino que vocês devam pensar isso também, é natural. Porque quando eu digo isso, eu imagino que muitas pessoas pensem assim, Gustavo, mas eu sou triste, mas eu sofro. Gustavo, mas eu tenho problemas enormes.
Sejam de saúde, seja emocional, seja familiar. Gustavo, eu tenho depressão. Eu vou no psicólogo há 6 anos e não passa. Gustavo, eu tenho ansiedade generalizada, TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Eu tomo 5 remédios, não melhora. Eu acredito que isso possa acontecer com muitos de nós. E é daí que surge essa sensação de que não vai passar. Porque já está tratando, já está indo ao médico, já está indo ao psicólogo, mas aquela sensação de sobrecarga nos ombros não vai embora. Gustavo, eu até acho que tem hora que vai passar. Porque tem vezes nesse meu processo, que já dura tantos anos, que eu sinto que eu melhoro, eu começo a me sentir bem, olha que tudo está legal, cai de novo. Aí desmorona, parece que eu vou ficar bem, e tchum, eu vou lá embaixo, é um alto e baixo danado, mas bem assim eu nunca estou. E eu acredito, porque eu sou um ex-depressivo. Eu tive depressão. Eu me tratei da depressão. Eu me curei da depressão. E quando eu estava lá, sendo visitado pela dor, pela depressão, que o chão vai embora, porque vai mesmo, eu também tinha a sensação de que não ia passar nunca. Na minha cabeça, aquilo era para sempre. Que eu tinha que aprender a conviver com aquela dor, porque passar, não ia. E aí eu fui entender o processo, que foi onde me despertou, e eu entendi o que eu precisava fazer. Mas isso foi depois, porque eu comecei a ajeitar as coisas intuitivamente, mas depois estudando espiritismo, depois estudando psicanálise, me tornei psicanalista, fui estudar a mente humana, eu fui entender, então agora tudo faz sentido. E aí depois de tudo isso, de passar pela depressão na prática, de estudar na teoria, de ter o conhecimento da doutrina dos espíritos, eu posso afirmar para vocês, que todos os nossos desequilíbrios emocionais, presta atenção, eu estou dizendo todos, eu não disse alguns, eu não disse a maioria, eu não disse esse ou aquele, eu estou afirmando para vocês, todos os nossos desequilíbrios emocionais têm processo espiritual atrelado. Pânico, depressão, ansiedade, lutos prolongados que não se encerram, borderline, etc, etc, etc. Todos têm. E de posse dessa informação, que os nossos desequilíbrios emocionais têm processos espirituais atrelados, sejam eles, importante dizer, causa ou consequência, porque às vezes é a causa, às vezes é a consequência, mas sempre tem. A gente precisa entender que o tratamento passa por aí. É um tripé, igual esse microfone. Os nossos desequilíbrios emocionais se apoiam em um tripé. Tem 3 perninhas. Eu preciso tratar das 3. Eles são físico. É físico, sim, o corpo adoeceu. Processos emocionais causam doenças físicas. É emocional, porque a mente se bagunçou. Por algum motivo, alguma coisa aconteceu na minha vida que a minha mente se desorganizou. Mas também é espiritual. Também é espiritual. É o terceiro pezinho do tripé que sustenta os desequilíbrios emocionais. E a maioria das pessoas trata no médico, trata no psicólogo, ou no psicanalista, mas negligencia a relevância do tratamento espiritual. E é por isso que não passa. É por isso que está tantos anos no médico, tomando remédio. É por isso que tem dor de cabeça todo dia e não sara. É por isso que tem gastrite, que não vai embora nunca. Pressão alta, insônia. Tudo isso é reflexo que aparece no corpo. O corpo adoece. Precisa tomar o remédio. Seja para os desequilíbrios emocionais, ou até para os sintomas de ordem física, como a dor de cabeça, por exemplo, como a gastrite. Porque o corpo está doente. Os neurotransmissores não funcionam mais como antes. Os hormônios se desregularam. Então, a medicaçãozinha
vai lá e trata o corpo. Mas se eu não tratar toda a cadeia, vai tomar remédio a vida inteira, porque você só está tratando da consequência, você está tratando do sintoma e não da causa. Aí vai tomar remédio para sempre. É importante dizer que o remédio é fundamental, tá, gente? Nunca negligencie. Se você for no médico um dia, o médico te recomendar remédio, tome o remédio. Tá bom? Não deixe de tomar o remédio de maneira alguma. O remédio é fundamental, o corpo realmente adoece. Então, nesses momentos em que a pessoa já está tratando, ela tem a sensação de que não passa, justamente porque faltou a terceira via. Quando eu disse para vocês que a terceira via é a via espiritual, o corpo adoeceu. Mas para eu tratar essa terceira via, que é a via espiritual, que é a base da nossa conversa aqui hoje, eu preciso entender de onde vem. Se eu não entendo de onde vem, eu não resolvo. Nada eu consigo resolver se eu não souber a origem. De onde vem a tua ansiedade? De onde que está vindo a tua depressão? Por exemplo, minha casa está com um vazamento na cozinha. Cheguei lá em casa, tem água para todo lado na cozinha. Eu preciso resolver. Mas para eu resolver, eu preciso saber de onde veio. Será que é a torneira que está vazando? Será que é o sifão que estourou? Será que é o cano que passa aqui embaixo? Enquanto eu não souber, eu não resolvo. Ah, agora eu entendi, o sifão estourou. Pronto, troca o sifão, resolveu. Os nossos problemas são assim. Descubra a origem. Aí você vai tratar com exatidão. É o remédio espiritual, mas precisa saber a origem. E quem nos disse a origem foi Jesus. Só que passou despercebido. Quando ele disse uma frase, que é uma das frases mais bonitas que Jesus nos deixou, uma daquelas frases que a gente coloca lá no Instagram, que a gente coloca em casa, que a gente posta, uma frase lindíssima. Mas tem algumas informações ali no meio que passaram despercebidas. E o foco precisa estar ali. Porque a dica está ali. Quando Jesus vem dizer assim para a gente, e aliás é uma frase tão bonita que Kardec usa essa frase no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. O Cristo Consolador. O nome não é por acaso, né? Olha o nome do capítulo. O Cristo Consolador é o nome do capítulo 6. E Kardec usa uma frase do Cristo para abrir o capítulo. Ele traz para a gente, ele nos lembra, quando Jesus nos disse: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E verás que sou manso e humilde de coração, e encontrarás cura para as vossas almas. E verás que é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Vocês conhecem essa frase? Bonita? Linda, né? Também acho. Mas não pode ser só uma frase bonita. Tem que ensinar alguma coisa. O que Jesus quer me dizer quando ele fala isso? Vinde a mim, vós que estáis aflitos, sobrecarregados, eu os aliviarei. O que ele quer me dizer com isso? O que eu tenho que aprender? Então, se você lê ou ouve essa frase, e você entende assim: ah, já entendi, agora ficou fácil. Jesus está dizendo assim: ó, está com problema? Está difícil? Está sobrecarregado? Então deixa comigo que eu resolvo para você. Vem e deixa comigo que eu vou resolver. Eu vou te aliviar. Se você entende assim, está errado. Não é isso que Jesus está falando para a gente. Nunca foi. No meio tem as informações importantes, que estão ali no meio da frase, quando ele fala assim: e achareis cura para as vossas almas. Olha que interessante, quando ele fala assim, e achareis cura. O que ele está querendo dizer, quando ele fala, e achareis cura? O que ele está querendo dizer? Pensa sobre isso. Qual que é a mensagem de Jesus? E achareis cura. Jesus está dizendo assim: vai passar. Entendeu? Calma. Calma. Essa sensação de que não vai passar nunca é sua.
é humana, porque eu, o divino mestre, estou dizendo para vocês, tem cura. E se tem cura é porque passa, gente, não é para sempre, é momentâneo, é um período. Ah, mas se tem cura é porque está doente, não é? E na sequência ele completa, olha a sequência da frase, e acharei cura para as vossas, de novo, e acharei cura para as vossas almas. Ele não disse, e acharei cura para os vossos corpos, ele disse, e acharei cura para as vossas almas. Ou seja, o que Jesus está dizendo com isso? Ele está dizendo assim, ó, o que está doente é a alma, não é o corpo. O corpo é consequência de uma alma que adoeceu. Então, se você quer curar o seu sobrepeso, a sua aflição, a sua sobrecarga, o seu desgosto da vida, se preocupe com a sua alma. Cura a sua alma. Toma remédio para a alma, porque o remédio que você está tomando vai curar o seu corpo, mas não cura a sua alma. Sim, o corpo físico adoece, em função dos nossos pensamentos e sentimentos. Em função de uma alma adoecida, o corpo físico adoece. Quem disse isso? André Luiz. Não fui eu não estou inventando nada para vocês. André Luiz. Evolução em 2 mundos, pega lá. André Luiz vem afirmar, é textual o que eu vou dizer, tá? Não tem palavra minha. É textual, André Luiz vem dizer assim, todos os nossos desequilíbrios emocionais, olha só, André começou a frase igual eu comecei há pouco, André disse todos os nossos estágios emocionais, ele não disse alguns, esse ou aquele, ele disse todos os nossos estágios emocionais são projetados no corpo físico, através dos bióforos, que são centros de forças localizados nas mitocôndrias ou nos citoplasmas. Aí você fala, nossa, não entendi nada, ficou esquisito. O que ele quis dizer com isso? Parece aula de biologia, não parece? Mas não é? Vou traduzir, isso aí que é facinho. Eu quando li isso, falei, gente, não entendi nada, nunca fui bom de biologia, nunca fui bom de química, aí tinha lá bióforos, mitocôndria, citoplasma, falei, não, está difícil, mas é tão facinho. O que o André Luiz está dizendo para a gente com essa frase mais elaborada, ele está dizendo assim, ó, olha que simples, tudo que você sente ou pensa, chega na célula. Entendeu? Tudo que você sente ou pensa, chega na célula. Porque ele falou para a gente que as nossas células todas, tá? Desde o dedão do pé até o último fio de cabelo, que não é o meu caso, mas em quem tem, né? Todas as nossas células, disse André Luiz, têm um receptor emocional, é igual uma tomadinha assim, ó, tomada. A gente pluga ali, chega energia, não é isso? Então a gente tem uma que, todas as células têm uma, que ele chamou de bióforo, mas nada mais é do que um plug, um conector emocional. Pensou? Sentiu? Pum, chegou na célula. Ou seja, o que o André Luiz está dizendo é assim, ó, toda vez que você sente raiva, chega na célula. Toda vez que você sente inveja, chega na célula. Toda vez que você não perdoa, chega na célula. Toda vez que você sente vontade de pegar alguém pelo pescoço, estrangular assim, fazer, vocês sentem ou não? Só tem anjinho aqui? Eu sinto, muito, diariamente quase, assim. Lá no meu Instagram então, toda hora, cada comentário que eu leio, eu só não faço. Mas dá vontade, a gente fala, calma, controla o instinto emocional, respira.
A gente sente tudo isso. Então, toda vez que sente raiva, ódio, vingança, inveja, maledicência, toda vez que a gente pensa em sexo desenfreadamente, toda vez que a gente é materialista, se apega ao dinheiro, tudo isso chega na célula. Puxa vida. E vai adoecendo a célula. Mas como ele disse lá no começo, todos os nossos estágios emocionais chegam na célula. Como ele disse todos, então todos é todos. Ou seja, toda vez que você ama, chega na célula. Toda vez que você perdoa, chega na célula. Toda vez que você faz a caridade, chega na célula. Toda vez que você é bondoso, chega na célula. Que maravilha de informação que André Luiz nos traz. A partir dessa informação, eu vou entender agora que eu sou o único responsável pelo meu adoecimento. Assim como nós somos os únicos responsáveis pela nossa cura. É o que a gente pensa, é o que a gente sente, é o que a gente vibra, é quando a gente transforma ódio em amor, mágoa em perdão, remédio para a alma. E encontrareis cura para as vossas almas. Está aí o remédio. Que beleza de informação. O Espiritismo é maravilhoso, sensacional. Eu sou fã do Espiritismo porque ele traz essa lucidez para a gente entender assim, fala, puta, agora caiu, puxa, eu falei, puxa, agora caiu a ficha, eu entendi exatamente, a mensagem estava tão difícil. E aí se você resolveu então, que chegou a hora de tomar o remédio, que bom, porque tudo passa. Só precisa do remédio certo. Como tudo que nos adoece, não adianta tomar o remédio errado. Só passa se tomar o remédio certo. E quando a gente está lá no trânsito, nervoso, bravo com o papai, com a mamãe, com o filho, com o patrão, com os boletos, tem uma coisa que começa a fazer o remédio descer redondo. Chama calma, paciência, respira, não fala o que está com vontade e segue. Então hoje, se eu pudesse conversar com a sua alma, eu diria, fique calma, isso logo vai passar. Porque, Gustavo, tem vezes que eu acho que eu sou até estrangeiro, porque eu vejo tanta coisa errada, tanto problema, eu acho que eu nem sou desse planeta, eu acho que minha vida nem é aqui, eu sou diferente de tudo que eu vejo por aí. E eu diria, de fato, somos todos estrangeiros, aqui estamos apenas de passagem, todos nós viemos para cá passar um período, aprender alguma coisa, curar algo na nossa alma e voltar para o Pai. Essa é a realidade da vida. Mas tem que voltar curado. Então, antes de qualquer remédio, eu convido vocês a se preparar para o remédio. E a preparação do remédio chama-se calma. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria, fique calma, isso logo vai passar. E eu daria um conselho mesmo, enquanto chora, aproveita para orar. Porque quem chora pra Deus e passa muito é bem-aventurado, e Deus não desamparará.
Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafe e deixa ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Durante muito tempo, Chico Xavier pediu para Emmanuel uma mensagem de Maria. Mas a mensagem nunca veio. Depois de muito tempo, Emmanuel chega para Chico e fala: Chico, Mãe Maria mandou uma mensagem para você. Para mim, Emmanuel, a mãe de Jesus? É, Chico, a Santíssima. Emmanuel, eu vou pegar papel e caneta, me diga logo o que ela mandou dizer para mim. Emmanuel fala: calma, Chico, ela pede para te dizer uma coisa antes, que essa mensagem serve para o dia que você estiver mais triste na sua vida, mas também serve para o dia que você estiver mais feliz na sua vida, Chico. Me fala, Emmanuel, o que Mãe Maria manda me dizer? Maria manda te dizer, Chico, isso também passa. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranho, é que você é estrangeiro no seu lugar. Não é que... Vai, Cacá! Na frente um dia tudo se encaixa e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro e por toda a sua entrega Deus vai te recompensar. Quem aprendeu canta no refrão com a gente. calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Vai acalmando. Eu dedico esse refrão pra sua. Mais uma vez. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Estão mais calminhos? Sim. Topa cantar comigo esse refrão? Calma, calma, pode ser? Eu vou contar até 3, a gente canta juntos. Bem forte que está filmando. Então prepara a garganta. 2, 3, 4. Vai, Cacá, ajuda a gente, Cacá. Não se preocupe, tenha calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão pra sua alma. Palmas para vocês e para Cacá Rezende, por favor. Deixa eu fazer uma pausa aqui, vai ser rapidinho, para falar de Cacá Rezende. Já que a Lívia falou que eu tinha 3 horas, você falou que eu tinha, né? Então posso ficar à vontade? Vocês têm calma para me ouvir falar bastante? Mas é rapidinho essa história, porque eu não posso deixar passar batido. Deixa eu falar para vocês de Cacá Rezende. Cacá Rezende, vocês devem conhecer, é uma das cantoras mais famosas do movimento espírita brasileiro. Cacá é famosíssima. Cacá tem músicas assim que todo mundo conhece e nem sabe que é da Cacá. Ela é o Roberto Carlos do espiritismo, é Ivete Sangalo, sabe? Eu olhava para Cacá assim antigamente e falava: Cacá Rezende, parece meu pai olhando para o Roberto Carlos, é aquela admiração assim, incrível. E um dia, Cacá ficou minha amiga. Eu já estava me achando. Comecei a encontrar Cacá nos aeroportos, aí encontra nos congressos, nos camarins, troca WhatsApp, nos hotéis, e Cacá ficou minha amiga. Falei: nossa, fiquei amigo da Cacá Rezende, tá demais. E aí eu fui gravar essa música para colocar na palestra. Eu estou preparando a palestra, eu pensei nessa música, falei: essa música vai dar certinho, tem tudo a ver com o que eu estou falando. Vou convidar alguém para gravar comigo. E tem um pessoal lá da minha cidade que faz parte do movimento musical espírita, que canta, né, participa das casas espíritas. Eu falei: vou convidar esse pessoal para gravar comigo. Fulano, você não quer gravar essa música comigo? Que eu vou fazer a palestra o ano todo, eu vou usar essa música. Não vai dar.
corrido. Não tenho tempo, até parar para gravar isso, ensaiar, vai demorar muito, não vai dar. Falei, poxa, chamei outro. Falei, tudo bem, às vezes ele está corrido mesmo, né? Chamei outro. Fulano, vocês não querem gravar comigo? Ei, Gustavo, a minha sogra está em... É sempre a sogra, tá, gente? É sempre a sogra. A minha sogra está em casa esse final de semana, ela é doente, ela fica uma semana na casa de cada filho. E bem nessa semana, ela está na minha casa. E eu não vou conseguir sair para gravar, para aprender a música, eu vou ter que dar atenção para ela, não vai dar. Falei, puxa, agora, quem que eu vou chamar para cantar essa música? Porque eu não canto direito. Preciso de alguém para me ajudar, essa parte mais alta, então. Falei, já sei. Vou chamar a Cacá Rezende. Ela não falou que ela é minha amiga? Ela não mandou WhatsApp para mim? Vai ser ela mesmo, sou atrevido. Cacá, Gustavo, quer gravar uma música comigo, assim, para usar na palestra? Cacá mora em Boston. Gustavinho mora em Rio Preto. Aí expliquei o projeto todo para ela, como é que era, como é que ia funcionar. Aí ela falou assim para mim, Gu, não vai dar. Eu até queria, sabe, mas eu estou aqui em Boston, está muito longe. Eu não tenho uma câmera boa para filmar e ficar um vídeo bonito para o pessoal assistir com qualidade. Eu não tenho um microfone profissional, não tenho um estúdio aqui para mim, para eu ir no estúdio, gravar, para ficar uma voz bonita, limpinha. Não vai dar. Aí eu virei para ela e falei, Cacá, calma, está nervosa. Dito e feito. No dia seguinte, ela manda mensagem para mim. Ô Gu, eu pensei melhor aqui, deve ter vindo o pessoal lá de cima, né, porque eu rezei tanto. O pessoal foi lá e fez a cabeça dela. Ela falou assim, ô Gu, eu vou fazer. Eu pensei melhor aqui, eu vou fazer. Cacá gravou o vídeo dentro da casa dela, como vocês viram ali, porque no dia que ela gravou, estava menos 20 graus. Ela pegou um celular comum, como assim, como todo mundo tem um celular, colocou em cima do sofá, sentou de cá, blusa até aqui, filmou, gravando. Foi no carro, fechou o carro todinho, pegou o WhatsApp, mandou um áudio de WhatsApp para mim, cantando a música. Normal, sem produção nenhuma. Pegou, colocou no áudio assim, cantou a música, mandou para mim. Eu peguei a voz do WhatsApp, o clipe que ela tinha me mandado em vídeo, gravado pelo celular normal, juntei tudo, fiz a edição, saiu esse clipe que vocês assistiram. Isso prova para mim que quem quer, faz. Quem não quer, dá uma desculpa. Palmas para Cacá Rezende, por favor. Isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar daqui para frente. Eu não contei isso à toa, não. Mas antes da gente passar para frente, eu sei que vocês conhecem a Cacá, mas fica ali como recado para quem ainda não conhece. Cacá Rezende com Z, Rezende com Z, as redes sociais dela, o arroba lá do Instagram, e embaixo as mídias onde tem as músicas dela, tá bom? Principalmente músicas para crianças, evangelizadores da casa, papai, mamãe, titio, vovô, põe em casa, tá? Para as crianças ouvirem as músicas da Cacá. Então, quem ainda não conhece, siga a Cacá Rezende, depois vai lá no Instagram. Aí, se você quiser, não fala que eu falei, finge que é espontâneo, vocês mandam uma mensagem para ela falar, Cacá, eu ouvi teu clipe na palestra do Gustavo. Mas não fala que eu falei, tá bom? Ela vai ficar feliz. Vamos passar. Pode falar. Vamos passar para frente, senão o tempo não dá. Eu preciso acabar. Estamos indo para o final. Então, até aqui, eu disse que são três pilares, né? É o físico, que é no médico, que é o emocional, que é no psicólogo, no psicanalista, e que é o espiritual, que a gente tem que tratar o lado espiritual, né? E agora, daqui para frente, é que eu vou falar o óbvio. Que eu disse para vocês que lá no começo eu ia falar o óbvio. Porque qual que é o remédio da alma? Como que faz para passar isso? Remédio da alma chama-se reforma íntima. Simples. Não tem segredo. Assim como não tem outro. Reforma íntima. Você pode chamar de outro nome. Você pode falar prática do evangelho. Está certo também.
Você pode falar que é seguir Jesus, está certo também. Mas na prática é amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Como já disse um cantor lá dos anos 80, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Reforma íntima é trocar o amor, substituindo o ódio. É trocar a raiva, a inveja, que todos nós temos, e está tudo bem, somos humanos. Humanos sentem inveja, humanos gostam de uma fofoquinha, de vez em quando. Tem dificuldade para perdoar, não é tão rápido assim, isso é humano. Mas a vontade de querer mudar aquilo, de querer deixar aquilo para trás, precisa passar. Precisa vir, reforma íntima, olhar para mim, lembra da cozinha? Identificar de onde vem o mal. O que está acontecendo aqui que está esse aguaceiro? Olha para você e fala, o que está acontecendo comigo que eu não me sinto bem? Aí você vai identificar o orgulho, a vaidade, a necessidade de um monte de coisa que a gente não precisa. Ah, é ali que eu preciso mudar. É ali que está o meu remédio. Reforma íntima. Olha que simples e não simples ao mesmo tempo. Vou contar umas historinhas para vocês, que é importante. Eu me lembro, há uns 20 anos atrás, talvez, eu não sei exatamente a data, eu trabalhava na Associação Espírita Allan Kardec, lá de São José do Rio Preto. Eu me lembro que naquela ocasião, chegou um rapaz para assistir palestra de quarta-feira, ele entrou pela porta, chorando, ele não estava bem, era visível, chorava, coitado, sentou ali, ó, mais ou menos ali, naquele lugar assim, ó, nessa posição do salão, assistiu a palestra, chorou a palestra inteirinha, levantou e foi embora. Lá, naquele dia, aconteceu uma coisa que aqui eu tenho certeza que não acontece, aqui não acontece, mas lá aconteceu. Ele entrou chorando, assistiu a palestra, chorou a palestra inteira, levantou, foi embora e ninguém disse boa noite para ele. Ninguém perguntou assim para ele, está tudo bem? Você precisa de ajuda? Acolhimento zero. Mas aqui eu tenho certeza que não é assim. Mas lá aconteceu. E acontece num monte de lugar, viu, gente? Ele voltou, assistiu palestra de novo, e de novo, e de novo, e depois de umas 3 semanas, ou 4, não sei, que ele estava indo assistir palestra na casa espírita, a família ficou sabendo que ele estava indo no centro espírita. E quando a família fica sabendo que o cidadão está indo no centro espírita, chama para conversar. Filho, estou sabendo que você está indo no centro espírita, cara? O que é isso? Estou, pai, estou sim. Estou indo no centro espírita. Você quer mesmo ser espírita, cara? Quero, pai. Está me fazendo bem. Você quer ser espírita porque você não sabe o que é ser espírita. Porque se você souber, você vai ver que não é tão fácil assim. Você vai até desistir. Vou te levar para conversar com um amigo meu, que é espírita há muitos anos. Ele vai te falar o que é ser espírita de verdade. E levou o filho para conversar com esse amigo. Chegando lá, ele sentou na frente do amigo do pai, e chorou, tudo de novo, contou a sua história, seus problemas, o que estava acontecendo na sua vida, ficou uns 40 minutos falando, o cara não interrompeu, ele só falava e chorava. Quando ele acabou de contar a sua história, o homem olhou para ele e falou assim, você quer mesmo ser espírita? Quero, doutor. Então se prepara. Porque se você virar espírita, eu garanto para você, que em 2 anos, no máximo, você vai morrer. Ele falou, não quero morrer, quero viver, vim aqui para viver. E o homem continuou, você morre por dentro, por fora fica só a carcaça, mas em no máximo 2 anos, nasce outro por dentro, renovado, com outra visão da vida, com outra forma de encarar os seus problemas, com outra compreensão do propósito de estar aqui, e você nasce de novo, sem precisar morrer. Aí ele falou, agora eu gostei, agora acho que eu quero isso para mim mesmo.
E aí ele continua. Então, se você quiser ser espírita, continua frequentando a palestra. Mas frequentar a palestra não basta. Você vai precisar estudar o espiritismo. Mas estudar o espiritismo não basta. Você vai precisar trabalhar no bem. Enxugar lágrimas, consolar corações, fazer a caridade. Mas fazer a caridade não basta. Você vai precisar fazer a reforma íntima. Olhar para dentro de você e entender quais são os seus instintos mais aflorados. E se esforçar para não fazer mais do que você tem feito. Ele falou, caramba, vou tentar. Chegou na casa espírita, na outra semana, assim que ele chegou, ele perguntou, escuta, tem curso aqui? Não, tem curso. Tem sim. Falou, quero fazer. Desceu para a sala, estudou, fez o curso, fez todo. Ano a ano, ele fez todos os cursos que a casa oferecia. Logo que ele estava lá no curso, alguém falou assim para ele, pessoal, nós estamos em gente para vir trabalhar. Para vir ajudar aqui na casa. Tem muito trabalho e poucos trabalhadores. Acontece aqui, Neiva? Ixi, é igual era lá então. Nós estamos precisando de gente para vir ajudar. Alguém quer vir ajudar? Aí o cara falou assim, lavar banheiro de sábado, 6:30 da manhã. Estava testando, né? Ele falou, eu quero, eu vou. Pode contar comigo, sábado agora eu já estou aí. Aí ele voltou para a palestra, sentou lá naquele cantinho que ele sempre sentava no mesmo lugar. Já não chorava mais. E no final da palestra, alguém subiu no palco, pegou o microfone e falou assim, escuta, nós estamos precisando de alguém para vir aqui colaborar com o nosso coral. O nosso coral está desamparado, porque o rapaz que tocava violão, que tocava piano, saiu do coral, nós estamos precisando de músico. Então, se você toca violão, se você sabe tocar piano, algum instrumento qualquer, venha colaborar com o nosso coral. Aí, naquele momento, eu levantei a mão. Falei assim, eu quero. Eu vou. E aí eu fui. Me joguei no trabalho. Eu comecei a fazer tudo que tinha de trabalho na casa. E eu entendi que eu precisava estudar, já estava estudando, já estava indo no médico, estava fazendo o meu tratamento, estava indo na psicóloga, comecei no trabalho, a caridade estava cada vez mais presente na minha vida, o estudo bombando, só faltava a reforma íntima. Falei, agora eu entendi, agora eu vou com tudo. Aí eu olhei para mim assim, e comecei a ver um monte de coisa. Aí eu vi um Gustavo orgulhoso, vi um Gustavo vaidoso, arrogante, prepotente, metido, se achava, mais do que hoje. Vai passar, tudo passa. Isso também passa. Vou aproveitar para tomar. E dentre um monte de coisas que eu percebi que eu precisava modificar em mim, que era aquele monte de coisa que estava me fazendo me sentir mal, depressão, etc e tal, eu comecei a modificar, de tudo um pouquinho, mas teve uma coisa que eu falei, não, isso vai ser a minha prioridade. Isso eu não posso mais. Eu não me permito. Que era falar alto. Eu gritava muito. Gritava com a minha mãe, gritava com meu pai, gritava com as namoradas da época, gritava no trânsito, gritava com os amigos, era uma coisa horrível, gente, eu não conseguia me controlar. Por mais que eu quisesse, a hora que eu via, eu já tinha gritado, falado palavrão, ofendido as pessoas, e dentro de mim aquilo me doía, porque eu tentava me controlar, mas não conseguia, era muito forte, essa necessidade de gritar, de ser bravo. E eu prometi para mim, naquela época eu morava sozinho, sabe? Eu tinha comprado um apartamento, fui morar sozinho, óbvio, ninguém queria morar comigo. Fato. Hoje eu percebo. E naquele dia eu falei, a partir de hoje eu não grito com mais ninguém. Aquele cara que gritava com as pessoas, que era mal educado, aquele cara morreu. E agora vai nascer outro.
transformado, com outra compreensão da vida. Eu nunca mais grito com ninguém, acabou. Lembro como se fosse hoje. Durou um dia. Isso porque eu estava decidido. No dia seguinte foi o trabalho do meu pai, ele falou algo que eu não gostei, eu falei algo que ele não gostou, ele retrucou, eu retruquei. Meu pai trabalhava numa repartição pública, tem muita gente. A hora que eu percebi, eu estava gritando horrores, mais do que eu gritava antes. O pessoal saiu tudo para fora para ver o que estava acontecendo. Quem que é esse maluco que está gritando aqui no corredor? A hora que eu olhei em volta assim, tinha um monte de gente me olhando e me julgando, com razão. Aí eu baixei a cabeça e falei, gritei tudo de novo. Porcaria, viu? Eu não consigo me corrigir. Fui para minha casa, sentei no meu sofá sozinho, chorei, 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 chorei. Mas dentro de mim eu sabia que eu não podia desistir. Falei, não é isso que vai me fazer parar, eu vou mudar. Eu não quero ser assim. Aí eu comecei a me esforçar todos os dias, comecei a fazer exercício mental, comecei a me dedicar. Eu errava, mas eu acertava, eu errava, mas eu acertava. Eu comecei a acertar mais do que errar, comecei a melhorar. E quando eu vi, praticamente passou. Melhorou 100%, Gustavo. Infelizmente, sou humano. Ainda tropeço, mas hoje posso dizer que é um instinto que está bastante sob controle, graças a Deus, com esforço. Porque reforma íntima não é uma linha reta, é uma linha que varia. Um dia a gente consegue, um dia a gente erra, um dia a gente consegue, e a gente tem que insistir, porque é a persistência que vai fazer a gente controlar o instinto. E instinto é difícil controlar, gente. 10 minutos, eu vou terminar. Posso ficar mais 10? Está acabando. É que eu lembrei de outra história, eu preciso contar essa outra história. É rápido. Eu me lembro que dia desses, eu tenho 2 filhos, Joaquim e Malu. O Joaquim hoje tem 10, a Maluzinha tem 8. Mas quando eu percebi essa história que eu vou contar para vocês, ele tinha 6, já faz algum tempo. E eu e minha esposa percebemos que Joaquim tinha muita dificuldade para se alimentar direito. Ele sentava na mesa para comer, ele derrubava toda a comida, assim, o copo de suco virava, sujava a toalha, o chão, ficava tudo sujo, a roupa. Ele pegava a comida com a mão, assim, parecia um primata, como eu falei, meu Deus, Joaquim não está mais na selva, agora ele está no humano, ele já passou de fase, não entendeu. Aí, conversando com a minha esposa, falei, precisamos corrigir, vamos orientar ele, estamos aqui para isso, somos pais. E começamos a todos os dias orientar Joaquim com muito carinho e com muito amor. Filho, está indo muito rápido, filho. Filho, vai cair, cuidado, filho, cuidado. Meu amor, olha a sujeira que você está fazendo, filho. Filho, com a mão não, filho, usa o garfinho, filho, não usa, pega com a sua mãozinha não, meu amor. Todos os dias, com muita paciência e amor, 3 anos falando com Joaquim, todos os dias, refeição por refeição. 3 anos se passaram e então nós percebemos que nada tinha mudado. Joaquim continuava o mesmo, fazendo do mesmo jeito, não adiantava nada a gente falar. Aí naquele dia eu cheguei do trabalho, final do dia, eu não tinha tido um dia bom, meu dia tinha sido bem ruim. Mas ninguém tinha culpa disso, só eu. E eu sentei para jantar. A hora que eu sento na mesa, eu estava aqui, o Joaquim estava desse lado de cá. A hora que eu olho para o lado, Joaquim pega um bife com a mão, leva na boca e rasga assim, faz. E joga na mesa assim. Aí naquele momento eu não aguentei. Aquele homem velho que eu tinha sido lá no passado, que talvez eu fui nas encarnações anteriores, quando eu fui um homem medieval, quando eu fui um homem das cavernas, e que eu queria resolver gritando com as pessoas, que eu achava que eu tinha que ser valente, aquele homem que eu achei que tinha morrido, que eu jurei que eu tinha matado ele estava vivo, mas muito vivo, só estava dormindo. E naquele momento eu gritei tudo de novo. Filho! Que é isso, cara?
Você não vai aprender nunca, não, meu? Estou falando à toa? Até quando que eu vou ter que falar com você, cara? Não foi assim. Foi muito pior que isso. Aqui na casa espírita a gente pega leve, né? Eu falei muito mais alto que isso. Eu falei palavrão, eu xinguei meu filho. Descontrolado. Aí eu olhei para o lado assim, ele estava olhando para mim com o olho assim, ó, regalado. Porque eu imagino que ele estava pensando assim, esse não é meu pai. Meu pai não fala assim comigo. E de fato, eu não falo assim comigo, com ninguém, não falava. Mas naquele dia eu falei. Naquele dia o instinto veio com tudo e eu não consegui controlar. E aí eu tive a péssima ideia de fingir que nada aconteceu. Olha que bobagem. Falei, vou fingir que não aconteceu nada, ele é criança, ele não vai nem lembrar disso. Quando ele for dormir, eu deito do lado dele e eu converso com ele, pronto. E assim foi, ele deitou para dormir, eu deitei do lado dele, eu aproveitei, filho, papai percebeu que na hora do jantar você ficou um pouquinho assustado, você olhou para mim com uma carinha assim, o que aconteceu, filho? Fala para o papai, eu já sabia o que ele ia falar. Aí naquele momento ele olhou para mim de novo e começou a chorar. Agora ele não só olhava, ele chorava, mas um choro de dor, um choro de engasgado assim, sabe? Aí eu falei, machuquei meu filho, eu não tenho direito de fazer isso com ele, passei do ponto. Aí eu falei, filho, aproveita que a gente está aqui conversando e fala, filho, abre seu coração, fala com o papai, você está chorando por causa do papai, né, meu amor? Papai foi grosso, né, cara? Aí ele falou assim para mim, não, papai, eu não estou chorando por causa de você, não. Eu falei, não? Então por que você está chorando, cara? Ele falou, estou chorando por causa de mim, pai. Você acha que eu não queria mudar? Você acha que eu não tenho vontade, pai? Você acha que eu não escuto você e a mãe falando comigo todo dia, pai? Eu só não consigo, pai. Eu tento, mas é mais forte que eu, pai. Aí eu lembrei de mim, esforçando esse tempo todo e não conseguindo. Gente, eu conto essa história faz uns 2 anos, eu fico emocionado toda vez. Porque isso mexe comigo, sabe? E eu percebi que era só uma criança comendo errado, não era nada tão sério assim, sabe? Aí eu conversei com ele, dei o palpite, e eu percebi que sim, um instinto para mudar é difícil, gente. Então eu não sei qual que é o seu instinto que está te incomodando, o que você está tentando mudar faz tanto tempo e não consegue. Será que é o teu orgulho que não passa? Será que é a tua vontade de ser o chefe ou a chefe da casa? De ter sempre a última palavra? Será que é a sensualidade que está te incomodando? O materialismo? Será que? Eu não sei. Mas alguma coisa, todo mundo se esforça há muito tempo e não consegue. E nesse momento que a gente vai dar a virada na vida, da reforma íntima que não sai da teoria, que não vem na prática, é importante a gente pensar numa coisa, para acabar a palestra de hoje. Que muitas vezes no começo da reforma íntima, o remédio da alma, o processo espiritual que está atrelado, lembra que eu disse lá no começo? Tem o processo espiritual atrelado. O processo espiritual que está atrelado, ele é tão forte, às vezes é tão antigo, vem de longa data, ele está tão entranhado em mim, que sozinho eu não consigo. É preciso do trabalho de desobsessão, para auxiliar, a romper esse vínculo, para que a entidade possa se acalmar um pouquinho. É fundamental. Então a gente precisa recorrer, muitas vezes no começo, ao trabalho de desobsessão da casa espírita. Só que a gente vai no trabalho de desobsessão da casa espírita? Quase ninguém. Não sei se aqui é assim. Espero que não. Porque tem vergonha. Mas eu vou chegar lá, vou falar que eu quero fazer um trabalho de desobsessão. Aí eles vão saber da minha vida, o que eu falo, o que eu penso. E não vai. Tem trabalho de desobsessão aqui, pessoal? Tem? Olha que maravilha, graças a Deus. Que dia da semana que é? Pode ser hoje, falaram, já está sendo. Mas que dia que é o dia exato mesmo?
Terça-feira, pessoal, procurem o trabalho, não tenham vergonha, a Casa Espírita está aqui para isso, para dar suporte espiritual para a gente. Assim como o médico está lá para dar suporte físico, o psicólogo para dar suporte emocional, a Casa Espírita está aqui para dar suporte espiritual. Vem no atendimento fraterno. Preciso conversar. Mas não vai, pelo mesmo motivo. Mas eu conheço o fulano que me atende lá, ele é meu amigo, vou contar tudo para ele, vou ter vergonha. Gente, não vai sarar. Aí, feito o trabalho de desobsessão, a Casa Espírita já está dando suporte, é a hora da reforma íntima, porque desobsessão não se sustenta se não tiver reforma íntima, é enxugar gelo. Faz o trabalho de desobsessão, retém a entidade, os meus vícios não se modificaram, outras vêm, aquela vai e vem outra, aquela vai e vem outra, não vou sarar nunca. Então é importante, mas o mais importante é a reforma íntima. Se não fizer, não passa. Se não fizer, não passa. Pronto, fechamos a palestra. Podemos ir embora. Entendemos o processo emocional, de onde ele vem, como que faz para a gente poder sair disso. Então leve essa mensagem para você. Não sei se é você que está passando pelo problema da ansiedade, depressão, do pânico, seja qual for o seu problema. Ou se é um familiar, porque quando não é a gente, é um familiar. É difícil uma família hoje em dia que não tem ninguém tratando depressão, ansiedade. Gente, e viver com alguém que tem problema emocional é dificílimo. A minha esposa, ela tem TAG, transtorno de ansiedade generalizada. De vez em quando ela fica uma arara. Vai lá em cima, ansiedade altíssima. A família toda que precisa respirar e calma. Então, leva essa mensagem para quem está passando pelo problema. Faz ele compreender a importância do tratamento triplo, associado. Nenhum é mais importante que o outro, tá? Não é para substituir nenhum, não. É para associar. Fazer os três, para a gente começar a sarar. E aí, para a gente terminar, vou ensinar um exercício para você. Que foi um exercício que eu fiz e me ajudou. E pode ajudar vocês também. Eu me lembro que naquele momento em que eu percebi que eu patinava e não corrigia, e aliás, antes de eu contar o exercício, foi exatamente por isso que eu escrevi aquele livro ali que vocês estão vendo. Porque eu percebi que toda família tem alguém, que o problema tem 3 lados e quase ninguém vê. Aí eu escrevi o livro, um manual de sobrevivência para gente cansada. Cansaço emocional, não é o cansaço do corpo, é o cansaço da alma, sobrecarga, mundo agitado, sensação de que não vai dar conta, de que está muito difícil. Não é um livro espírita, muito menos mediúnico. É um livro que traz as minhas impressões, como estudioso do espiritismo, como estudioso da psicanálise, como quem passou pelo problema, como quem atende pessoas todos os dias e entendeu o processo, e fez o livro para que a gente possa respirar e continuar vivendo mais leve para uma vida que está difícil, seja a gente ou um parente que pode ganhar o livro de presente também. E aí, dia desses, eu quase perdi uma venda do livro. Eu não sei onde eu estava, que eu falei do livro, está lá, pessoal, o livro, nossa, a gente cansada, tal. Levantou um senhor lá no meio do salão. Aí ele falou assim, eu não vou comprar mais seu livro. Eu falei, aconteceu alguma coisa, né? Por quê? Eu falei, mas o que foi, meu amigo? O que aconteceu que você não vai mais comprar o livro? Ele falou, não, eu ia comprar. Mas na hora que você colocou assim no telão, eu vi o nome e eu desisti. Porque eu achei que era manual de sobrevivência para gente casada. Mas não é, é cansada. Eu falei, é a mesma coisa, serve do mesmo jeito. Ô trem que cansa esse tal de casamento, né? Aí terminou a palestra, ele foi lá e comprou. Comprou 2, gente, juro para vocês, ele comprou um para ele e um para a esposa. Falou, vou levar 2, um para mim e um para ela. Eu falei, é isso aí, doutor. Então fica aí a recomendação para a gente continuar esse assunto em casa, com reflexão, cada um faz a sua, cada um lê no seu momento. É um livro fininho, você vai ler no final de semana e pode ajudar muito, muito, muito corações cansados. Mas o exercício, que eu já falei mais do que devia, é assim, ó. Eu me lembro que quando eu percebi que eu tinha dificuldade, que eu não conseguia melhorar, eu acordava, em vez de eu levantar, eu sentava na cama.
Sentava na cama, punha meu pezinho no chão, e naquele momento eu fechava meus olhos, e eu me imaginava acertando. Então eu fechava os olhos, e eu me imaginava falando baixo com as pessoas. Eu me imaginava sendo educado. Na minha imaginação, meu pai falava alto comigo, e eu falava baixo com meu pai. Eu me imaginava sendo a pessoa que eu queria ser e nunca tinha sido. Eu me imaginava acertando, em vez de me ver errando. Todos os dias. E aí eu saía para trabalhar, as coisas começavam a acontecer. Alguma situação surgia, eu tinha uma vontade de gritar danada. E na hora que eu percebia essa vontade de gritar, e aquela situação na minha frente, eu lembrava. É aquilo que eu imaginei na cama hoje de manhã. Está acontecendo. Agora eu acabei de imaginar isso hoje cedo, está acontecendo aqui na minha frente. É agora que eu preciso ter calma. É agora que eu preciso praticar tudo aquilo que eu imaginei. E aí, eu conseguia. Porque eu já estava fortalecido mentalmente, eu já sabia o que eu tinha que fazer. Eu já tinha imaginado. Eu estava com a mente muito mais forte. Aí eu lembrava e começava a fazer, e começava a acertar. Olha que beleza. E foi assim, que passo a passo, eu fui vencendo os meus problemas. Não por mágica, mas por trabalho. Porque quem quer faz, quem não quer dá uma desculpa. E é assim com os nossos instintos, a gente fica deixando para depois, e não faz a reforma íntima. A culpa é da esposa, é do marido, é do obsessor, é do governo, mas nunca é minha. Mas quem quer faz. Então olha para você. E decide hoje, o que você vai começar a se imaginar acertando? O que é que você cansou de errar? Aonde é que você está patinando? E começa a fazer a sua transformação, a sua cura da sua alma. Porque foi assim que um jovem inglês, lá na década de 60, fez, chamado John Lennon. Ele imaginou, foi imaginando, um mundo sem guerras. Ele imaginou as pessoas vivendo sem fronteiras. Ele imaginou a gente se amando como irmãos de verdade, sem nenhum ressentimento um dos outros. E eu acredito que nós vamos chegar lá, viver num mundo assim. Ainda vai demorar um tempo, mas eu acredito em dias melhores. Acredito. Quando a gente compreender que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Desejo que você imagine você acertando e parando de errar. Quer subir um pouquinho? Acho que está legal. É a última, quem souber ajuda. Imaginar que o mundo possa viver em paz. Não há inferno e não há céu. É só tentar imaginar. Somente o firmamento, Sobe o geral pra gente. feito apenas pra sonhar. Aí ficou melhor. Suas sem fronteiras, vivendo pra viver. Nenhuma dor nem guerras, nada por que morrer. Haver um Deus da pena. E só um mesmo. Como é bom imaginar. Não é loucura nem sonho. Além
de mim há mais alguém. Tem mais alguém aí ou não? Se junte a quem pensa assim também. Esse mundo vai ser só. Certa vez, o maluco beleza, Raul Seixas, ele nos disse que sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. E eu sei que vocês, assim como eu, vocês também sonham com dias melhores. Dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. Dias melhores pra gente. E o remédio da alma vem agora, o remédio. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não. Vem, Tubiara! Sou uma gota d'água, vai Gerônimo Mendonça! Sou um grão de areia. Você me diz que seus pais, olha eu aí, ó, entendem, mas você não entende seus pais. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Dias melhores a todos. Muito obrigado. Obrigado. Viva Jesus. Obrigado de coração. Obrigado ao CJ do som. Obrigado, querido. Foi ótimo. A casa, a Neiva, a Nayara, o Matheus, todos que me convidaram diretamente e eu pude estar aqui com vocês. Foi uma delícia. Quero voltar mais vezes, viu? Obrigado. Valeu. Você não pega aqui um pouquinho? Vou ficar aqui na mesinha, tá? Pessoal, a gente vai fazer a prece de encerramento, tá? Eu gostaria que todos ficassem para a gente, vamos servir um caldo aqui logo em seguida, e eu gostaria que a gente fizesse esse momento de prece junto aqui. Pessoal, é uma alegria imensa, tá? Eu confesso, Gustavo, quando eu li o título do livro, eu pensei que era o casado mesmo. Eu ia comprar 3. Eu li rapidinho e falei, mas esse livro aqui é para mim mesmo. Pessoal, valeu a pena. Eu queria agradecer o esforço de todos. Aliás, desculpa, eu passei o horário bastante, vocês me desculpem. Tá, tá perdoado. Tudo que é bom dura pouco, né? Tudo que é bom dura pouco. Mas foi o empenho de muitas pessoas para que esse encontro de luz acontecesse. Foi todo um desenrolar de tarefas, uns trabalhavam mais, outros menos. E eu tive a alegria, como vocês, de conhecer pessoalmente essa criatura que quer nos mostrar que é possível achar cura para as nossas almas. Basta a gente querer, se esforçar para isso. Muitos se descabelaram, né? Correria para lá, correria para cá. Está chegando o dia, está faltando isso, está faltando aquilo. Vamos fazer. Mas tudo acabou dando certo, porque o projeto não é nosso. O projeto é de Jesus e da Santíssima. E sempre dá certo quando a gente age dessa forma. Gustavo vai estar autografando os livros, tá? O livro lá para os casados e para os cansados também. E logo nós vamos estar servindo a sopa. Eu não gosto que me corrijam em público.
Vou começar amanhã. Pessoal, eu vou pedir uma pessoa muito querida para fazer a prece de encerramento para a gente. Essa pessoa vai te levar um susto. Minha irmã Rosilda, coordenadora do Centro da Casa Espírita Semeadores do Bem. Que Jesus te use para que a gente possa nos asserenar mais ainda. Gustavo Musa, 2027, novamente em Tumbiara. Estou anunciando, viu? Você esqueceu que eu sou baixinha? Isso. Vai lá. Ai, tá bom. Que bom nós estarmos aqui. Que bom a gente se unir para receber as mensagens de otimismo, as mensagens do Cristo. Saímos dos nossos lares e aqui nos encontramos nessa casa. Que Jesus, os bons mensageiros de Deus que dirigem esta casa, que possa auxiliar cada vez mais os irmãos que aqui trabalham, que dedicam a auxiliar o outro. E auxiliando o outro, nós auxilia nós mesmos, como o nosso irmão mesmo frisou, da necessidade da nossa transformação. E a transformação, ela só se faz quando a gente está determinado e quando a gente coloca em prática, através do amor. Jesus, o seu mestre amado, guia, modelo, irmão, e nós estamos aqui sobre a tua tutela, sobre a sua coordenação, e que cada vez mais nós possamos sintonizar com esse irmão que cuida de todos nós, para que nós possamos caminhar com mais alegria e com mais esperança. Obrigado, Senhor, e que assim seja.